A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Estamos aqui nesse estudo, meus irmãos, com o tema Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4,4 nos ensina isso, não é verdade? Ontem, meus irmãos, nós falamos sobre perdoar. Contamos a história de Gênesis no capítulo 50, do 14 ao 20, não foi verdade? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Miqueias, né? Talvez você vai ter uma pequena dificuldade de encontrar, mas fica ali na parte dos profetas, sabe? Quando você encontra profeta Isaías, Jeremias, tá ali, tá? Aí você vai encontrar Jonas. Encontrou Jonas? Depois de Jonas é o profeta Miqueias, tá? No seu capítulo 3 e no versículo 11 está escrito uma coisa que Deus quer dizer para você. Cuidado, eles podem te enganar. No versículo 11 diz assim, os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles até acreditam que Deus está com eles fazendo essas coisas. E o que isso nos retrata? Vou simplificar para você. Imaginemos que eu não gosto de você. E de repente, eu chamo a polícia para prender o seu filho. Mas o seu filho não fez nada. Mas aí, eu vou oferecer um dinheiro para que alguém se corrompa e prenda seu filho. E aí eles vão dizer que seu filho fez uma coisa, mesmo que ele não fez. Mas, está no capítulo 3, versículo 11. Os chefes dão sentenças por presentes. Recebeu um presente, ele lança a sentença. Poxa, mas o menino é honesto, pouco importa, eles querem o presente. E os sacerdotes, que ensinam por interesse, só trazem ensinamento a você por interesse. Eu tenho vários amigos que pregam a palavra de Deus. Um deles é a missionária Gisele, daqui de São Paulo. E também o meu amigo pastor Carlos Adriano. Quem é ouvinte aí, ó, dá um toque nele. Ele é um ouvinte, ele é um pregador igual a mim, meus irmãos. Também manda mensagens. Mas nós não se enquadramos nesse versículo porque não ensinamos por interesse. O interesse é ganhar alma, não objetos. Nada que venha da mão de vocês. Agora, os profetas adivinham por dinheiro. Lembra quando surgiu aquela ideia dos homens que olhava você e já falava até o número do seu RG? Meus irmãos, preste atenção no que Deus vai falar com você. Porque você vai dizer assim, mas são homens de Deus, estão fazendo certo. Será que estão fazendo certo? Muitas vezes, você fica a vida inteira sendo enganado por falsas profecias. Pastor, mas como é que eu posso saber? Eu vou te explicar. Deus mandou falar com você. Abre sua Bíblia em Mateus 24. Vamos lá para frente. Evangelho de Mateus. No seu capítulo 24, ele vai dizer o seguinte no versículo 11. 24, 11. E surgirão, quer dizer, vai aparecer, muitos falsos profetas. Não vai ser pouco não, a palavra muito é mencionada aqui. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos? Quem está dentro desse muitos, meus irmãos? Você quer saber? Dá uma olhadinha no que está em Marcos. Vamos lá? É só você passar um pouquinho para frente. Em Marcos capítulo 13, versículo 22 e 23, ele diz assim, ó, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, e eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus está nos avisando, a boca de Deus está falando com você, antes que essas coisas aconteçam. As igrejas estão lotadas aí afora, e eu continuo batendo na minha tecla. Tem igrejas que não está crescendo, ela está inchada, porque os verdadeiros pastores são aqueles que não têm luxo, não que tem que ser pobre, mas você vê verdadeiramente Deus na vida deles, do que esses que se corromperam, que andam de carros, jatinhos, helicópteros e se esquecem da humildade. Meus irmãos, tentam entender que eu não estou pregando contra a luxúria, não. Estou dizendo que você pode até ser bem de vida, bem abastado,
Mas, às vezes, essas coisas corrompem os corações tanto que certos pastores não têm paciência, não falam mais nem com as ovelhas. Pela multidão de ouvintes que eu tenho, tem dia que vem gente aqui que fala assim: pastor, minha situação está assim, não sei o que vai acontecer. E aí eu já abro uma campanha particular com aquela pessoa e luto por ela. Você tem que entender que pastor tem que conhecer as suas ovelhas têm que conhecer o seu pastor. Ainda que eu seja um pastor virtual, tenho procurado abençoar a vocês e não quero nada. Não quero nada com isso. Mas, para finalizar essa mensagem e entender ela de como combater, porque Deus está mandando a gente tomar cuidado, mas como vamos saber? Porque crente com Bíblia na mão para nós é homem de Deus. Às vezes não. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de João, no seu capítulo 4, verso 1 a 6, olha o que está escrito. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Tá vendo? Eu li um versículo que diz que eles viriam. E agora aqui no finalzinho da Bíblia está dizendo que eles já entraram no mundo. Verso 2. Nisto conheceremos o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, se ele confessa. Mas geralmente quem faz essas obras não confessa. Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheçamos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então o que está operando muitas das vezes aí fora é o espírito do erro, que está querendo trazer destruição, que está querendo enganar as vidas. E Jesus está fazendo o quê? Está nos dando um entendimento dessa palavra. Está nos trazendo uma clareza dessa palavra. Eu não posso, meus irmãos, aceitar viver numa igreja, num lugar onde as pessoas estão vivendo no engano, na mentira, na falsidade. Eu não posso. Essa vida eu não quero para mim. Você também tem que pensar nisso e fugir das tentações, das lutas, dos desejos, das obras infrutíferas, das coisas do inimigo. Deus está te avisando. Deus está te chamando. Seja como Deus está falando. Aprenda a verdade. Porque o que nós entendemos nesse texto é que lá em Miqueias, capítulo 3, verso 11, tem pessoas que se vendem, se corrompem, te prejudica em troca de alguma recompensa. E em Mateus 24, 11, disse que eles entrariam nesse mundo. Já em Marcos, capítulo 13, 22, 23, eles já entraram, temos que tomar cuidado. Mas agora, meus irmãos, nós entendemos aí em 1 João 4, do 1 ao 6, que eles não vão agradar a Deus e a Mamon. Uma hora eles vão negar, uma hora eles vão falar coisas que são contra Jesus. E aí você vai saber que espírito está neles. Não é o espírito de Deus, mas é o espírito do erro. Você entendeu? Você compreendeu que às vezes você está muito atrás de milagre e está sendo enganado por uma multidão de pessoas mentirosas. Deus abriu seu olho. Agora, depende de você. Se você quer seguir o que o Senhor está falando com você hoje. Amém? Amém mesmo? Bom, eu finalizo essa mensagem aqui. Não é a última vem amanhã, tá bom? Amanhã a gente finaliza esse estudo Palavras da Boca de Deus. Anota aí a lição de casa. Mateus capítulo 5, verso 7. Anotou? Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 7. E eu creio que você vai ser abençoado por isso. Vamos para os aniversariantes? Meus irmãos, olha só que bênção, né? Hoje é aniversário do Denísio e da Keira.
Késia, desculpa, do Denise e da Késia, filhos da Dona Aparecida. Eles são lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, e também quero aproveitar e mandar um abraço para a Adileia, ela é esposa do Denísio. E também um abraço para a Conceição. Deus abençoa grandemente. Muito obrigado por serem ouvintes da palavra de Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Vamos lá para mais aniversariantes aqui. Hoje também é aniversário da irmã Eulinda, do grupo Familiazinha, lá de Sete Barras, São Paulo. Um grande abraço para a irmã Roseli também. Deus abençoa grandemente, né? Olha só que bênção. Hoje também, meus irmãos, é aniversário de casamento da irmã Carmen Rangel e do Antônio Rangel. Eles completam 19 anos de casados. Meus parabéns. Deus abençoa grandemente as vossas vidas. Meus irmãos, quero passar aqui mais um convite que eu recebi. Eu vou estar viajando dia 27 para o Pará, amém? E lá, meus irmãos, eu vou estar pregando também numa igreja no dia 27. Esse convite foi feito agora, tá? Dia 27 eu vou estar chegando lá e dia 27 à noite eu vou estar pregando também na Igreja Primitiva do Reino de Deus, lá em Benevides, lá no Pará, na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no bairro Maguari, pastor Carlos Laércio, um grande amigo. Também quero mandar um abraço para toda a sua família, toda a sua congregação. E um abraço também para minha ouvinte Edilene, tá bom? Deus abençoe a todos. Não esquecendo que domingo agora, né? Eu vou estar pregando na Zona Norte de São Paulo, Jardim Julieta, último aviso, hein? Avenida dos Poetas, no número 26, próximo ao terminal de cargas. Congresso das Irmãs Pastor Alisson, Igreja Ministério da Aliança. Eu conto com você lá, tá? Bom, meus irmãos, tenho que mandar aqui alguns abraços para alguns ouvintes das rádios, né? Olha só que maravilha. Hoje eu quero mandar um abraço para a Rádio Web, Rádio Paraíso. Você pode baixar pela Google. Oh, meu Deus, tô gaguejando hoje. Rádio Web é uma rádio chamada Paraíso. Você pode baixar pela Google Play. Pastor Cícero Araújo, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Que bênção, né? A Rádio Resgate Net, Web também, na direção da irmã Rosângela Maia, e ela é de Maringá. E o meu irmão Robinho, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoa grandemente, tá? Também quero aproveitar e mandar um abraço aí para a Rádio Grandes Louvores, apresentação missionária Justina, Santa Catarina, diretor Ingomar e Indianara. Baixe pela Google Play também. E a Rádio Tarum FM, você pode baixar pela Google Play, apresentada pelo meu amigo Deneval, lá de Santa Catarina. Bom, amanhã eu falo de mais rádios, meus irmãos. Eu tenho uma paradinha aí, mas amanhã eu falo de mais rádios. Amanhã é o último estudo sobre esse tema. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.